para os novos convertidos. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E no capítulo 2, no versículo 9, há uma expressão muito interessante, quando a filha de Faraó diz à mãe de Moisés, que ela encontrou no cesto. Eu peguei uma versão que diz bem assim: leva e cria este menino para mim, e eu te recompensarei pelo teu trabalho. Leva e cria este menino para mim, e eu te recompensarei pelo teu trabalho. Quero falar nesta manhã, irmãos, a propósito de que na próxima quarta-feira, dia 12, será o Dia da Criança. E nós temos que, eu tenho propósito de pelo menos 2 ou 3 vezes por ano falar sobre família. E sempre nesta ocasião nós falamos sobre esta responsabilidade que temos com a criança. A maioria dos pais, próxima quarta-feira, irá celebrar um passeio com presente, com guloseimas, vai desrespeitar a necessidade de boa alimentação. As crianças vão aproveitar. É o dia quando elas dominam, não é? Elas decidem tudo. No Brasil, o Dia da Criança foi criado na Câmara Federal no ano de 1924, mas só ficou na agenda. Só em 1960 é que passou-se a celebrar, quando 2 empresas de brinquedos e outros gêneros infantis resolveu fazer uma grande promoção para incrementar as suas vendas, e aí então passou a ter uma dimensão como se conhece hoje. Mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, não reconhece esse dia. Aliás, 12 de outubro só no Brasil é que se comemora. A ONU reconhece o dia 20 de novembro como o Dia Mundial da Criança, porque esse foi o dia quando foi assinada ou aprovada a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, isso em 1959. Bom, além de ser um dia especial, há outras coisas que precisam ser observadas, e sobre isso queremos pensar nesta manhã. Para todos nós, pais, tios e avós, as crianças são razão de alegria, não é? De regozijo, de realização, mas não é só assim, queridos. Nós precisamos olhar para a realidade do que é realmente a criança, como elas são, como estão sendo tratadas. Hoje, infelizmente, nós temos de dizer que para muitas pessoas imorais, indecentes, pessoas sem nenhum pudor, as crianças se tornaram como mercadorias, como objetos de negócio. É ou não é? São pessoas que deixaram de amar a si mesmas. E quando alguém deixa de amar a si mesmo, não consegue ter sequer consideração pelo próximo. Tudo que a gente vê de maldade que as pessoas fazem é porque o amor próprio nelas já desapareceu. Eu vou falar sobre algumas questões. E a primeira questão é esta: no Brasil há cerca de 41 milhões e meio de crianças entre 0 e 12 anos. Isto corresponde a 20% da população brasileira, que hoje está em torno de 207 milhões de pessoas. Os irmãos imaginam isso? Quantas são estas crianças? Há um dado interessante sobre a distribuição de número de crianças no Brasil por regiões. Nós temos 5 regiões no Brasil. A região norte é a segunda região menos populosa. Ela tem apenas 8,5% da população total do Brasil, mas lá na região norte está a maior proporção de crianças no Brasil. É interessante isso. Quando você pensa na segunda
que é a região Nordeste. A Nordeste é a quarta em população, tem 27,8% do total de brasileiros, mas é a segunda em número de crianças. Quando a gente pensa na região Centro-Oeste, é a menos populosa, tem 7,5% da população brasileira. Ela está em terceiro lugar entre o número de crianças. A região Sul é a terceira em número de pessoas e a quarta em número de crianças. E a nossa região Sudeste é a mais populosa. Nós contamos aqui com 42% de todo o povo brasileiro. E aqui nós temos o menor número de crianças proporcionalmente. O que isso significa? A gente precisa observar um pouco, fazer a leitura disso para entender certos fenômenos sociais. Onde há menos riqueza e, consequentemente, menos recursos, os recursos que a riqueza gera, como educação, saneamento, cuidados médicos e outros, é onde há mais crianças, que é a região Norte e a região Nordeste. As regiões mais pobres, elas são mais férteis no número de crianças, claro, os pais e as mães que são férteis. Quando a gente pensa nisto, onde há menos recursos, há mais crianças, é nestes lugares onde mais existe o trabalho infantil. É onde existe o maior sofrimento das crianças. No Brasil, isso é um problema muito sério. Mais de 5 milhões de pessoas entre 5 e 17 anos de idade já trabalham no país, apesar de a lei estabelecer 16 anos como a idade mínima para o ingresso no trabalho e 14 anos para que ela possa trabalhar na condição de aprendiz. Mas quem aqui não assiste televisão, não lê jornal e revista, em que crianças com 6, 7 anos de idade já são colocadas pelos pais no campo de trabalho, às vezes na lavoura, em fábricas, em condições muitas vezes miseráveis, em jornadas exaustivas ou condições degradantes, crianças que servem em regime que nós chamaríamos de semi-escravidão por causa dos maus tratos que elas passam. Isso é uma realidade, irmãos, no nosso país. Não estou dizendo que isso só acontece no Norte e Nordeste. A Tatiana acabou de falar do projeto nosso aqui em São Paulo. Nasceu aqui, está nas grandes cidades, nas grandes capitais hoje. Nós já tivemos um missionário aqui que trabalha na zona sul de São Paulo, falando sobre isso, sobre a condição de extrema miserabilidade de famílias e, consequentemente, das crianças. Essa é a primeira questão. Segunda questão que coloco. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, ocorre no Brasil, por ano, 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para os irmãos entenderem a diferença entre abuso sexual e exploração, o abuso acontece dentro de uma família ou fora dela, quando o corpo de uma criança ou de um adolescente é usado para a satisfação sexual de um adulto, com ou sem uso de violência física. Isso a gente está acompanhando diariamente na televisão. Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas, levar a criança a assistir ou participar de eventos, práticas sexuais de qualquer maneira, se constitui este crime de abuso. Mas muitas vezes não há este abuso. O que existe é a exploração. O que é isso? É o uso de crianças e adolescentes em atividades sexuais remuneradas, ou seja, em troca de dinheiro. Pastor Fernando Brandão, ele é o diretor
executivo da Junta de Missões Nacionais. Ele já deu esse testemunhos iguais muitas vezes, aqui nas regiões ribeirinhas, no norte do país, em que o pai leva a criança de 6 ou 7 anos de idade, a sua filha, para ser explorada sexualmente por navegantes, isso a troco de 10, 15, 20 reais. Os pais fazem isso com os seus filhos. Alguns exemplos são a exploração do comércio, quando alguns usam crianças para produzir material pornográfico, expondo as crianças, fazendo exibições, espetáculos públicos ou privados. Isso está acontecendo, irmãos, diante de nós. E eu lembro, essa Organização Internacional do Trabalho, que é muito séria, ela diz que são 100 mil casos por ano no Brasil. Sabe o que isso representa, irmãos? Mais de 270 casos por dia no nosso país. Nós temos uma habilidade muito grande de fechar os olhos para estas coisas. Recentemente eu fiz menção disso aqui no culto. No mundo, suicídio é a 3ª causa de morte. Em alguns países é a 2ª causa de morte. Quantas campanhas você viu na televisão prevenindo a respeito de suicídio? Isso não acontece. Nós, irmãos, precisamos, num momento como este, estar refletindo sobre estas realidades que são degradantes. Vou colocar mais uma questão. A cada ano, em média, irmãos, são números absurdos, mas que estão acessíveis a nós nos meios de comunicação. A cada ano, em média, 250 mil pessoas desaparecem no Brasil. A cada 4 anos, 1 milhão de pessoas simplesmente desaparecem sem deixar rastro. E por ano são perto de 40 mil crianças, segundo estimativas oficiais. Parece que nós estamos vivendo numa redoma muito grande para podermos até de propósito ignorar isto. O que acontece com essas crianças? São assassinatos para roubo de órgãos, comércio de órgãos no Brasil, irmãos, no mundo inteiro, é absurdo. E as crianças são as principais vítimas disso. Tráfico, exploração, crianças que são usadas em cerimônias de bruxaria. Nós não temos ideia, irmãos, de como essas coisas acontecem no submundo. Escravização, inclusive, são algumas explicações para isso. Isto significa que, em média, 110 crianças desaparecem todos os dias no nosso país. Isto, os dados que são auferidos. E aqueles quando não existe reclamação. Bem, você pode estar aí no seu lugar se sentindo bem. Eu posso estar me sentindo bem, pensando, criei meus 2 filhos, estão casados, nunca eles passaram por nenhuma destas situações, nenhum desses problemas atingiu a minha casa ou a minha família. Eu nunca passei pelo drama que estas famílias que tiveram esses problemas passaram. Mas eu quero falar sobre uma questão que talvez esteja acontecendo na tua casa ou na tua família. E da mesma maneira como não percebemos muitas outras coisas, podemos não estar percebendo estas também. E vocês que estão tendo crianças agora, vocês que estão noivos, encaminhando para um casamento,
tem seguido. É uma questão que eu considero bastante agressiva contra as crianças. Precisamos analisar com extremo cuidado. E esta questão, irmãos, nossa sociedade está cultivando crianças infelizes. E eu achei interessante uma matéria recentemente publicada na conceituada revista Veja. E ela trouxe uma matéria com este título: Por que as crianças estão cada vez mais infelizes? Eu comparo a minha infância, talvez alguns aqui com até menos idade do que eu, compara como foi o seu estado, a sua realidade, o seu contexto, com o de hoje. E a gente diz assim: puxa vida, como eu gostaria de ser criança neste tempo. Mas eu vou usar algumas coisas deste artigo publicado por esta editora, para os irmãos entenderem o que é que está fazendo com que esteja sendo verificada uma questão tão séria como esta, da infelicidade de nossas crianças. O artigo diz que especialistas em saúde infantil chamam a atenção para o que eles denominam de uma epidemia silenciosa que afeta a saúde mental das crianças, que ainda pequenas já estão vivendo o que eles também denominam de uma pressão da sociedade moderna. Uma pressão da sociedade moderna, garantindo que as crianças estão ansiosas, estressadas, deprimidas e sobrecarregadas. São pessoas que não têm nenhum interesse em publicar isso, mas que publicam para que nós tenhamos consciência daquilo que é uma realidade na sociedade em que vivemos. A matéria continua dizendo que 1 em cada 11 crianças com mais de 8 anos de idade está infeliz. Esta é a realidade publicada por uma reportagem, um trabalho feito muito grande no Reino Unido. Mas especialistas brasileiros em saúde infantil afirmam que essa é uma realidade também no nosso país. Ou seja, perto de 10% das crianças estão correndo um sério risco. Uma pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, conduziu uma pesquisa com os pais de cerca de 900 crianças de 5 a 9 anos que estudavam em escolas particulares e estaduais. Esses tipos de estudos são recorrentes. Eles fazem observando ou querendo observar algumas séries de comportamentos. De acordo com os resultados do estudo, os pais disseram: crianças que foram estudadas, conversadas com seus pais. Os pais disseram que 23% das crianças apresentavam ansiedade, 26% tinham problemas de atenção e 22% tinham problemas de comportamento. E a pediatra que dirigiu esta pesquisa, ela disse que no início do estudo esperava ouvir dos pais queixas sobre asma, por exemplo, por causa da poluição do ar, mas não sobre ansiedade. E apenas 8% tinham problemas respiratórios e 7% eram portadores de asma. Mas eu repito, 23% apresentavam ansiedade, 26% tinham problema de atenção e 22% problema de comportamento. Conversem, queridos pais, com os professores do Ministério Infantil da nossa igreja, e vocês vão conhecer um pouco mais o que as professoras estão vivenciando com uma ou outra criança aqui em nossa igreja.
Essa doutora garante que mais do que infelizes, as crianças estão ficando ansiosas, estressadas, deprimidas, sobrecarregadas. De onde vem isso? Vou voltar a falar da minha infância, da infância de muitas crianças hoje. Eu vivi uma infância de criança. Hoje, muitas crianças vivem uma infância de adultos, porque são impostas às crianças deveres, obrigações, responsabilidades, a quebra de vínculos muito precocemente. Eu vou citar o nome dela, a doutora Ivete Gattassi, a coordenadora da Unidade de Pesquisa da Infância e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, disse que as crianças estão desconfortáveis com a infância. Imagine isso, irmãos. São pessoas sérias que fizeram um trabalho sério a respeito disso. E esse desconforto aparece de várias formas, como irritabilidade, desatenção, tristeza e falta de ânimo. Muitas vezes é um comportamento incomum em relação à idade delas. Somando a isso, uma outra pessoa muito especialista, o Dr. Saul Sipel, membro do Departamento de Pediatria do Comportamento e Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, traz dados preocupantes. Ele diz: a impressão que eu tenho é a de que o número de crianças com queixas comportamentais cresceu muito nos últimos 10 anos. Antes, as queixas sobre comportamento infantil correspondiam a 20% dos pacientes. Este homem que trabalha com criança, com comportamento infantil, os que ele atendia, 20% eram crianças. Agora, as crianças são responsáveis por 85% do total do seu consultório de neurologia. Isso, irmãos, não é para nos chamar a atenção? Claro que sim. Acreditam os médicos que a agenda recheada de atividades extracurriculares que fazem os pais obrigarem seus filhos a terem aulas de idiomas. Você tem que estudar inglês, você tem que estudar francês, você tem de ir para o balé, você tem de estudar mandarim, você tem de ir para a aula de futebol. E eu já tive de orientar pais em relação a isso. Uma das igrejas que eu pastoreei, o pai tinha 2 filhos e ele não... Chegou um período que ele deixou de vir à escola bíblica dominical e eu fui conversar com ele, eu sendo pastor interino naquela igreja. Diz: pastor, o único dia que eu posso levar meus filhos para o futebol, escola de futebol, a intenção talvez de que os filhos fossem jogadores profissionais. E aí, é claro, a gente aconselha um pai assim, como pastor, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas hoje as crianças acordam cedo e vão dormir tarde, elas têm uma agenda, como diz o médico aqui, recheada com essas atividades. A família introduz na rotina das crianças uma série de atividades novas e precipitadas, e na medida em que a criança não consegue dar conta de todas as suas obrigações, a sensação que elas têm é de fracasso. É isso que gera esses outros sentimentos. As crianças não estão tendo mais tempo para brincar, para se divertir, para criar. É uma coisa que se fala sempre. Na minha infância eu fazia os meus brinquedos, eu fazia peão, eu fazia aquele, meu tempo chamava piopeu, depois virou pio-boquê, depois não sei o que virou. A gente fazia aquilo com lata. Nós tínhamos bombinhas no chão, põe uma lata em cima para ver a bombinha explodir. Hoje as crianças estão ficando com dor na coluna, porque a cabeça é baixa o tempo todo, só no eletrônico, não é isso? As crianças estão sabendo usar muitas coisas, mas a capacidade criativa está sendo quase eliminada.
E o Dr. Cipel vai além dizendo, com o estresse tóxico, ao invés de favorecer o desenvolvimento das crianças, os pais acabam limitando-a e desmotivando-a. É isso que nós estamos vendo na nossa sociedade. Entre as consequências diretas estão a diminuição da autoestima, alterações alimentares, ou apetite é de mais ou é de menos, problemas de sono e apatia. Isso é que profissionais que sabem fazer a leitura do comportamento estão testemunhando. No início deste ano, a Academia Americana de Pediatria lançou um documento onde sugere que parte dos problemas mentais que ocorrem nos adultos deve ser vista como transtorno de desenvolvimento que tiveram no início da infância. São os adultos hoje, irmãos, que estão enchendo os consultórios dos terapeutas de várias especialidades ou especializações. Mas os estudiosos dizem, muitos destes problemas começaram na infância, quando foram maltratados, abandonados, filhos de casais separados, há um desequilíbrio quando se perde a referência do pai ou da mãe, ou se a criança é criada com o pai ou a mãe, a falta do outro. Imagine as crianças que são criadas hoje com duas mulheres, porque essa imoralidade está se tornando comum, ou com dois homens, e um deles tenta fazer o papel de pai. Se eu fosse mulher, irmãos, eu me sentiria raivosa, porque um homem quer tomar o lugar de uma mulher dentro de um casamento. Cada um pensa no seu prazer, na sua realização, mas não enxerga o efeito disso sobre as crianças que estão criando. Deve-se acrescentar o fato da exposição das crianças à realidade violenta em que nós estamos, e esta violência que está todos os dias na televisão, em filmes, em seriados, em programas de entrevistas. As crianças vão ficando confinadas e passam a ter medo de pessoas, medo de assalto, medo de sequestro. Não é incomum a gente ouvir pessoas homossexuais, uma mulher homossexual, por exemplo, que explica, não justifica a sua homossexualidade, porque foi maltratada em casa pelo pai. Então a figura do homem se tornou uma figura agressiva, amedrontadora, assustadora, de quem deve estar longe. Então acabou tendo a opção da homossexualidade. Essas coisas, irmãos, com certeza trazem estresse e ansiedade nas crianças, além de maior possibilidade de se sentirem felizes, principalmente as crianças que vivem nos grandes templos. Os estudiosos afirmam que todos esses problemas são agravados, atentem para isso, irmãos, são especialistas que afirmam isso. Esses problemas nas crianças são agravados porque muitos pais demoram a perceber o que está acontecendo com os seus filhos. E por que demoram a observar? O comportamento das crianças não é normal. Porque muitos pais têm dificuldade de administrar o tempo que dedicam na divisão do tempo da vida profissional e da vida familiar. Isso impede que eles percebam os sinais de que algo está errado. Não sei se há 15 anos, um pouco mais, se tornou muito conhecido o fato de Edson, filho do Pelé, o Edinho, foi envolvido em drogas, filho de um homem riquíssimo como é Pelé. E quando prenderam o menino, jovem, ele já estava na sua vida profissional, o que foi assustador para muitos que observaram isso, foi o pai, o Edson Arantes Nascimento, dizer: eu nunca percebi isto
no meu filho. Mas eu faria uma segunda pergunta: mas qual foi o tempo que você se dedicou a viver com teu filho? Para você poder perceber alguma coisa, que atenção deu. Então os especialistas sugerem isso: quanto tempo os pais passam com os filhos? Quem são as pessoas que estão criando e educando as suas crianças? Pais que saem muito cedo e voltam muito tarde. Sai, a criança ainda está dormindo. Quando eles voltam, a criança já está dormindo. Eu vivenciei isso no meu tempo. Eu trabalhava, pastoreava. Quando eu comecei a pastorear e fazendo a faculdade teológica, eu quase não via minha filha naquele período. Mas graças a Deus, a Sônia estava em casa 24 horas. Ela foi a mãe, o pai, e ela deu. Oi? Sim? Melhorou? Tá bom, obrigado, querida. Mas às vezes, irmãos, é o pai e a mãe que estão fora de casa. Quem está criando? A escola, as tias, a televisão, ou algum outro familiar. Irmãos, nunca se falou em depressão em crianças e adolescentes como se tem conhecimento neste tempo. Estudiosos garantem que a depressão afeta 2% das crianças e até 5% dos adolescentes. Obrigado, irmã, cheia de graça. Obrigado, querida. Quem não sabe o nome dela é Graça. A diaconisa atuante aqui. Sabe-se ainda que a depressão na infância e na adolescência pode influenciar negativamente o desenvolvimento e o desempenho escolar, além de aumentar o risco de abuso de substâncias químicas e até de suicídio. Meu filho e minha nora são professores de uma escola. Meu filho leciona para os grandes, minha nora leciona para os menores. E constantemente nós conversamos. Colégio Batista Brasileiro, Colégio Centenário, referência de educação em São Paulo. E eles contam coisas que eles vivem, graças a Deus, por serem consagrados ao Senhor. Eles, mais do que professores, acabam sendo conselheiros dos alunos e muitas vezes até da família. E como eles compartilham o efeito disto, da desatenção, do descaso, até da indiferença de pais para com os seus filhos. Estudos já mostraram que a ansiedade durante a infância, se não contornada, pode se transformar em depressão durante a vida adulta. Eu não quis até aqui, que eu encerro essa parte toda, assustar ninguém, mas trazer uma realidade que é nossa. Que talvez uma criança esteja vivendo na tua família, mas não está tendo um canal, uma liberdade para abrir o coração e falar. Nós temos acompanhado suicídios de pessoas próximas a nós. Recentemente, num congresso que houve aqui em São Paulo, eu participei de parte dele, aqui na Igreja Batista de Vila Pompeia, nós ouvimos uma irmã nossa em Cristo, membro da Igreja Batista da Liberdade. Ela tem alguns cursos de mestrado na área de psicologia, e ela disse, falando sobre esse assunto, como as pessoas hoje planejam o seu suicídio. A mente já está tão cauterizada em relação ao otimismo, em relação ao progresso, a êxito, a recuperação, que elas fazem isso. E um dos pastores da nossa associação, que no ano passado pôs fim à vida, os que o acompanharam nas suas horas que antecederam ao suicídio, disseram, tudo estava assim cronometricamente planejado. Mas isso começou um mês antes, 2 meses antes, 6 meses antes? Não. Segundo especialistas, muitas vezes isso pode ter começado na infância, esta deterioração. Repito, quarta-feira que vem é o dia da criança. Reflita. Penso que essas considerações são suficientes para nos estimular a uma reflexão séria e objetiva
sobre o nosso relacionamento com as crianças com quem temos acesso, seja filho, sobrinho, neto, amigo. Eu encerro voltando ao texto. Cria este menino para mim e você será recompensada por isso. O povo hebreu estava sendo duramente oprimido lá no Egito. Por quê? Porque cresceu demais. Quando José foi com a família, Jacó morreu, o pai, ele voltou a Canaã, sepultou o pai, mas voltou. Por quê? Porque o faraó deu ao povo as melhores terras. Só que há um texto notável aqui no começo do primeiro capítulo do livro de Êxodo que diz: aquele faraó morreu e veio um que não conhecia nada sobre José. E aí ele reuniu o seu staff e disse: gente, esse povo está grande demais, daqui a pouco eles se unem com outros povos e vão botar a gente para fora daqui. O que vamos fazer? Vamos oprimir esse povo, oprimir. E aí foi aumentando o trabalho, aumentando a carga de trabalho. Chegou o momento que o faraó disse: olha, nós não podemos permitir que meninos nasçam. Capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no barco e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. Foi nesse tempo que Moisés nasceu, debaixo de uma determinação real de que todos os meninos deveriam ser assassinados. O que a mãe de Moisés fez? Colocou no cestinho e pôs no rio, que ele fosse em direção ao lado onde fazia parte ali as terras reais. E foi justamente quando a filha de Faraó com suas servas estavam ali se banhando, ela viu o cesto e disse: tragam aqui. A irmãzinha Miriam de Moisés foi colocada perto. Estrategicamente, quando ela abre o cesto, vê o menino, a menina se aproxima e diz: olha, se você quiser, eu conheço uma senhora hebreia que pode criar esse menino para a senhora. Aí a filha de Faraó disse: boa ideia, você cria para mim. E quando ela diz: cria bem esta criança e você será recompensada. Irmãos, esta é uma palavra que tem de ser para todos nós, pais deste tempo. Cria este menino para mim. Para quem criamos? Para aquele que o deu a nós. As crianças não nos pertencem. Não é bonita aquela cerimônia quando pais vêm aqui no ato de consagração dos seus filhos, e todos, eu digo isso, consagrar significa dizer é do Senhor, e é para Ele que estamos criando. Eu encerro dizendo: não há maior recompensa na terra do que criar, educar e ensinar um filho, querendo que ele seja meio de alegria do Senhor. É o maior investimento que se pode fazer. Muitos pais perdem o filho dentro de casa, porque pensam que o maior investimento é na cultura, o maior investimento é nos bens, nas roupas que vai vestir, no relógio de melhor qualidade, no celular de último tipo, ou coisas assim, mas não é. Jamais um pai e uma mãe irá se arrepender de diariamente sentar com os filhos e ouvi-los. Jamais um pai e uma mãe irá se arrepender de compartilhar com eles os ensinos da palavra de Deus, de desenvolver um relacionamento sólido, profundo e amoroso, do filho poder olhar nos olhos do pai, da filha poder olhar nos olhos da mãe e compartilhar os seus segredos. Nenhum pai, nenhuma mãe jamais se arrependerá de ser visto pelos seus filhos de joelhos na presença de Deus, de estar todas as noites ali na cama ao lado do filho e da filha e orar pedindo a Deus que o abençoe. Não é na igreja, não é na escola bíblica, não é em nenhum outro lugar que uma criança aprenderá a ser feliz, a ser livre, a ser uma pessoa que conheça o Senhor em casa, ensina a criança no caminho em que deve andar e jamais se desviará dele. Este mandamento não é para pastor nem para professores, é para nós pais, Uma frase que
guardo na minha mente sempre esta, dita por Noé Bourdain: não espere por uma crise para você descobrir o que realmente é importante para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui como gente, estamos aqui como pessoas, mas também estamos aqui como pai, mãe, como avô, avó, como tio, tia, como irmão, como irmã. E cada um de nós certamente tem, sob seus cuidados, ou sob sua influência, alguma criança. Criança, Pai, que é alvo do inimigo. E como o inimigo tem usado adultos para tornar corrompida a infância de crianças. Eu desejo muito, Pai, que esta igreja, conforme até a proposta que temos já aqui, o encarte do nosso boletim hoje, ser alvo de nossas súplicas, de nossos clamores. Talvez algumas famílias não terão o que celebrar neste próximo Dia das Crianças, por ter talvez algum evento que feriu qualquer possibilidade de motivação para alguma celebração. Mas que nós nos sintamos responsáveis como adultos, para poder dar o exemplo, para poder ensinar, para ensinar a amar, ensinar a respeitar, ensinar a conhecer o Senhor. E este quadro tão infeliz no nosso país e no mundo todo, porque há países que a situação é muito pior do que a nossa. Que tudo isso, Pai, nos desperte no coração o interesse por dedicar tempo, para dedicar, Pai querido, atenção, para que, havendo cuidado hoje, não haja sofrimento amanhã, e que os pais que são membros desta igreja, que têm crianças, que priorizem isso, cuidado, atenção, o amor, o ensino de uma vida na Tua presença. É para a glória e louvor do Teu nome, Pai, para a alegria e felicidade das crianças, que assim nós oramos. Em nome de Jesus.